mas hoje eu quero compartilhar com vocês Romanos 12. É um texto bem conhecido, a gente falou um pouco sobre ele na quarta-feira, na reunião de oração, e agora mais aprofundado, mais trabalhado. Romanos 12, 1 e 2, texto bem conhecido. Romanos 12, o cara sabe que eu começar a mexer não para mais, né? Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e que não voltará vazia nessa noite, Senhor. Ela cumprirá o seu propósito. Espírito Santo de Deus, nos revele aquilo que há no Senhor para cada um de nós nessa noite. Deus, vai tirando toda a distração do nosso coração. Pai, que sejamos, Deus, confrontados, confortados e edificados com a tua santa e bendita palavra. Ilumina, Senhor, nossa mente, o nosso coração, para que sejamos, Senhor, transformados de dentro para fora, para que possamos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu santo e bendito nome, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Carta de Paulo aos Romanos, uma carta teológica, uma carta de uma mente brilhante, de alguém cujo intelecto conectado com a espiritualidade fez com que ele escrevesse a carta aos Romanos, uma carta ao mesmo tempo difícil, mas muito edificante. Então, Paulo abordou no capítulo 1 ao capítulo 11, tudo que Cristo fez por cada um de nós, todo o sacrifício, tudo aquilo que ele fez, sua morte, a salvação, a justificação pela fé. Não somos mais inimigos de Deus, reconciliados pela fé, agora nós temos paz com Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus. Ninguém e nada podem nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, esses capítulos anteriores, Paulo trata da doutrina, daquilo que foi feito por cada um de nós, e agora do 12 até o 16, ele vai falar de como deve ser a minha vida vivida diante daquilo que eu gratuitamente recebi do Senhor Jesus, os benefícios, como já falei, salvação, a justificação, a justiça de Cristo colocada sobre cada um de nós, os benefícios que nós recebemos por estarmos agora conectados com Cristo. Ele nos adotou e o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou o quê? Filho amado do Senhor, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e eu posso agora diante do Senhor clamar: Abba, Pai. Papaizinho, que bênção maravilhosa. Nós contamos com a intervenção, com a intercessão do Espírito, pois nem orar como convém, nós sabemos. Então tudo isso que nós recebemos, tudo isso que Cristo fez por nós, na primeira parte da carta é apresentada de maneira fenomenal, espetacular, uma mente brilhante, e agora vem aquilo que eu faço com aquilo que eu recebi. Então a vida cristã não é uma vida apenas teológica. A teologia existe, ela é fundamental para que a gente possa entender e compreender a Deus,
mas essa teologia ela precisa descer da minha mente ao meu coração e pautar todas as áreas da minha vida. É isso que Paulo vai descrever, né, de maneira prática nos capítulos finais dessa carta. Então, Deus de maneira graciosa nos abençoa demais. Nós temos muitos benefícios e privilégios pelo fato, né, de recebermos a Cristo, e a nossa resposta diante daquilo que foi feito por nós não pode ser outra a não ser obedecer, que é melhor do que sacrificar. Obediência, gratidão é aquilo que deve estar no nosso coração. E eles deveriam viver uma vida, não uma vida, né, uma vida morna, uma vida ali sem graça. É um chamado a vivermos de maneira radical, pois o sacrifício de Cristo foi radical. Ele morreu, se entregou totalmente para que eu e você pudéssemos também viver dessa forma radical, nesse chamado, né, diante de um mundo que morre no maligno, diante de um mundo cujo príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. Então, eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre o tema: não vos conformeis. Não vos conformeis, amém? Então, Paulo ele inicia o capítulo 12 que nós lemos com a palavra rogo-vos, pois. E essa palavra rogo-vos, pois, significa chamar ao lado para ajudar. Então ela tem esse sentido, né? E Jesus ele usou essa palavra para se referir ao Espírito Santo, ao chamá-lo de Consolador. O Consolador é alguém que está do seu lado, lhe ajudando e lhe incentivando, caminhando junto com vocês. Então, com o passar do tempo, essa palavra começou também a ser usada para se referir à exortação, encorajamento e aconselhamento. Então, Paulo está aconselhando os seus leitores, e ele também traz junto com esse conselheiro que ele é, o peso do seu apostolado. Então é alguém que de fato experimentou essas realidades, alguém que chega ao ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Então aquilo que ele viveu, o peso da autoridade que lhe foi dada, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então traz esse peso do apostolado de Paulo. Então ele chama, né, a atenção dos seus leitores para a realidade do reino, que deveria ser levada muito a sério. Então não há espaço para brincadeira no reino, não há espaço para viver de qualquer jeito no reino. É um chamado onde cada um de nós deve se posicionar, tendo em vista os benefícios que nós já recebemos em Cristo. Rogo-vos, pois. Esse pois pode se referir aos 11 capítulos anteriores que ele vem descrevendo, e é um desfecho daquilo que está falando, mas também remete ao versículo 36 do capítulo 11, né? Porque essa é a sequência do texto. Paulo ele faz uma doxologia, ou seja, um hino de louvor. Ele começa a pensar no mistério que Deus chamou judeus e gentios para fazer um só povo, e nesse pensamento ele é conduzido pelo Espírito, e o que sai desse pensamento é um hino de louvor, né? Porque a gente canta essa música, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo se referindo a esse, cujo todas as coisas devem glorificá-lo,
cujo aquilo que aponta todas as coisas, tanto o Antigo Testamento, apontam para esse que se doa, se entrega voluntariamente e chama esse povo para viver dessa maneira também, uma maneira engajada. Então, uma vez que todas as coisas são feitas para a glória de Deus, eles deveriam também se entregar para que a glória de Deus fosse completa na vida deles. E ele fala: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está fazendo de judeus e gentios um só povo. Há um só povo diante do Senhor, cujo cada um de nós aqui faz parte. O Senhor, Cristo é o cabeça, e cada um de nós, como parte desse corpo, como membros desse corpo, cada um com a sua importância, cada um com o seu chamado, cada um com a direção que o Senhor deu, com a maturidade que o Senhor deu, somos agora irmãos uns dos outros diante do Senhor. O véu, o muro de inimizade foi quebrado em Cristo Jesus. Então, esse rogo-vos, pois, diante de tudo aquilo que Cristo fez, eu exorto, eu os encorajo, eu os convido a viver de tal maneira que vocês possam expressar de verdade que vocês servem ao Cristo vivo. Então, salvação, justificação e adoção, a intercessão do Espírito, eles deveriam agora apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, Deus aceitava sacrifício de animais mortos. Mas depois que Cristo morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo o sacrifício do Antigo Testamento perdeu o seu efeito. E agora cada cristão é chamado a apresentar o seu corpo diante do Senhor, toda a sua vida, como um sacrifício contínuo, diário e vivo, pois isso é de fato agradável diante de Deus. Então não é uma entrega parcial, é uma entrega total, porque o sacrifício ele era morto. Quando Cristo se entrega como cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não entregou um braço ou só a cabeça, ele se entregou por completo e chama aqueles que querem viver após ele a se entregarem também inteiramente na sua presença. Esse era o culto racional, pois os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento não tinham discernimento daquilo que estava acontecendo. Agora, os cristãos, como criaturas pensantes, eles, diante de tudo aquilo que Deus fez, eu estou adorando ao Senhor, por quê? Porque Ele morreu por mim. Eu estou adorando o Senhor essa noite porque Ele me resgatou do império das trevas. Eu estou nessa noite adorando o Senhor porque eu estava morto dos meus delitos e pecados e Ele me deu vida. E pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Então esse é o culto racional, um culto com entendimento, que eu não adoro alguma entidade, eu não adoro uma pedra, eu não adoro uma estrela, eu adoro a um Deus vivo que se entregou e que está aqui nessa noite falando ao nosso coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer, na continuação do texto, né? Apresentar o corpo como sacrifício vivo, esse é o culto racional, com entendimento, e não vos conformeis com este século. Então, o que Paulo está tratando aqui não é uma inconformação, eu estou inconformado com esse mundo, com o preço da gasolina, com a maldade das pessoas, com não é isso que está falando. Não vos conformar é não se amoldar, ou seja, vocês não devem tomar a forma desse mundo, nos seus valores, naquilo que eles têm como certo e errado. Não vos conformeis, não tomeis a forma de pensar deste mundo caído que morre no maligno. E dá a ideia, meus irmãos, de você assumir
uma postura exterior não condizente com a realidade do seu coração. Então o Senhor, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele não se impressiona com cada um de nós, pois Ele nos conhece. Talvez quem não nos conheça possa dizer: que homem de Deus, que sabedoria que esse homem tem, que bênção, que homem de Deus ele é. Talvez em casa a esposa, os filhos dirão ao contrário, mas o Senhor conhece a cada um de nós. E não adianta, meus irmãos, você estar com hipocrisia, com máscaras diante desse Deus. Então não nos conformar, não achar que eu posso de maneira externa impressionar o Senhor. O Senhor sonda os corações nessa noite, e eu não posso me ausentar da presença do Senhor. Quando eu leio o Salmo 139, eu fico assustado. Para onde me ausentarei da presença do Senhor? Ele sabe quando eu levanto, Ele sabe quando eu me assento, Ele sabe quando eu manco, isso é toda hora, né? Ele sabe quando meu pé não quer mais nada comigo. Eu não posso fugir nem do alto, nem do baixo. A palavra não me veio na boca e Ele já sabe. Então eu não posso fugir da presença do Senhor, eu não posso impressioná-lo. E Ele nem quer que você o impressione, Ele quer que você seja obediente e caminhe diante desse Cristo, se entregando todo dia voluntariamente na presença dEle. Então este século pode ser traduzido como essa geração. Essa geração, meus irmãos, é uma geração que não ama o Senhor. Uma geração cujos princípios, valores e crenças, o espírito dessa época não condiz com a realidade do reino. Então engana-se quem acha que pode viver o melhor dos dois mundos. E tem um monte de gente assim, sabe? Mas eu vou na igreja, mas dá para conciliar lá, Bíblia. E eu acho que está muito radical, cara. Dá para a gente curtir as duas coisas ali. O importante é a gente também, coisa e tal. Os valores desse mundo são totalmente contrários à vontade do Senhor, E se amoldar a esse mundo, que morre no maligno, não permitiria que eles viessem a experimentar a transformação, pois essa é a ordem: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, deixem-se renovar pelo poder de Deus. E essa transformação, esse transformar, essa palavra é da onde vem a nossa palavra metamorfose. A borboleta começa com uma lagarta, a vida pulpa, depois ela se transforma numa outra criatura, muito bonito, Eu tenho visto nesses dias assim, acho que é um criadouro. Então cada lagarta, de uma maneira diferente, tem um tempo, a pulpa pode ser pendurada, pode ser na terra, e depois aquela lagarta, feia, eu fico pensando se eu vou ficar uma coisa bonita ainda, porque a gente passa uma vida toda feia, pode ser que tenha alguma coisa bonita ainda um dia, e de repente aquela lagarta feia, dá a luz ali, depois daquele tempo ali de incubação na pulpa, uma linda borboleta, uma mariposa, algo maravilhoso. E é dessa maneira que acontece com a nossa mente, com o nosso coração, quando nós estamos diante do Senhor. Há uma renovação, há uma transformação, as coisas velhas ficam para trás, eis que se fazem novas diante do Senhor, amém? Amém. E a palavra transformai-vos, da metamorfose, é a mesma palavra que Mateus usa em Mateus 17:2, ao descrever a transfiguração de Jesus. Quando Cristo se transfigurou na frente dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, no barquinho, no mar da Galileia. Aí eu misturei a musiquinha, Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, não era assim, Jogaram uma rede e não pegaram peixes, é isso? No mar da Galileia, aquele dia foi uma rateada, assim, uma palavra mais apropriada para dizer isso, Ele se transfigurou, ele mostrou o que? A sua glória, ele antecipou a glorificação, e eles viram essa glória, e Pedro ficou espantado, maravilhado, que legal a gente está aqui, brother, vamos fazer cabanas. Já pensou, mas aqui em cima, nessa vibe de transfiguração e tudo mais, O evangelista de Pedro não sabia o que falar, mais ou menos isso,
A transfiguração é o mostrar da glória. Cristo mostra aos seus discípulos de maneira limitada, de maneira breve, aquilo que os discípulos deveriam mostrar constantemente, diariamente, nos seus relacionamentos, uma vida transformada pelo poder do Evangelho, de mentes que são transformadas. E como que eles deveriam experimentar, como que eles poderiam experimentar a transformação? Pela renovação da mente. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que transforma a nossa mente. Na leitura da palavra, na oração, na comunhão, nas conversas santas, conversas que falam do Senhor, conversas que nos levam a refletir as coisas do Senhor, não conversa fútil, não sobre futebol apenas, não sobre carros e sobre coisas, isso tem o seu lugar, mas uma conversa que está conectada com o céu, e isso traz transformação na nossa mente. Eu queria que alguém, enquanto eu estou numa aguinha aqui, que eu estou muito acelerado, é o meu jeito de... Peraí, eu venho para você porque o coração quer pegar fogo. Eu queria que alguém lesse para mim, Filipenses 4:8, bem alto assim, bem pausado, bem bonito, tá bom? Como que eu vou melhorar a minha mente, edificar a minha mente? O que deve passar na minha mente para que a minha mente seja renovada? A receita bem prática de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Pegaram a visão? Aquilo que eu me alimento vai determinar a transformação da minha mente. E eles deveriam ter a mente pautada, guiada e controlada pela palavra do Senhor. E agindo dessa maneira, eles experimentariam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é uma maneira santa de viver, que Deus aprova. E essas palavras, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, descrevem uma vida moral espiritualmente, olha que interessante, imaculada, como os animais que deveriam ser sacrificados no Antigo Testamento. Então, um culto racional de pessoas que aceitaram, receberam a Cristo, deve ser sem mácula, sem defeito, assim como era os animais apresentados, deve ser também a nossa vida. Eu quero aplicar essa palavra ao nosso coração, dizendo que palavra oportuna para os nossos dias. Uma vez que nós temos visto o quanto que a igreja tem assimilado as coisas do mundo. Então, na tentativa de ganhar o mundo, de influenciar o mundo, a igreja se perdeu feio no caminho e tem sido mais influenciada do que influência. Então, isso reflete diretamente na maneira como as pessoas se relacionam com Deus. Então, há uma barganha muito grande hoje. As pessoas chegam até Deus e elas querem determinar aquilo que Deus faz. Deus que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta. O Deus que faz com que as águas do mar caibam na concha das suas mãos. O Deus criador de todas as coisas, que é santo, santo e santo, não aceita barganha de balcão de negócio. Ele não se compromete com aqueles que não têm temor e reverência diante dele. Não se impressiona. Eu fiz 15 quinta-feira e agora você tem que fazer
não é o Deus da Bíblia, é o Deus de muitas igrejas que se perderam. E a gente tem visto esse evangelho maligno, diluído, sem confronto, sem chamada ao arrependimento, e um monte de gente indo para o inferno, saudável, com a conta bancária explodindo, bem sucedido, empresário, mas que nunca nasceu de novo. Então é necessário, meus irmãos, muito mais do que barganhar com o Senhor, muito mais do que barganhar. Então nunca vimos uma geração, meus irmãos, tão irreverente quanto a nossa. É uma constatação triste que muitas pessoas que frequentam as igrejas hoje não têm discernimento do que estão fazendo aqui nesse lugar. O que me trouxe da minha casa nesse lugar, se não foi adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que entregou o seu Filho, e que por causa dele eu tenho vida, eu posso me conectar com o céu, e agora toda a minha vida é um reflexo de gratidão e obediência a esse Deus. Eu não entendi o Evangelho. As pessoas entram na igreja hoje como se entrassem no shopping. Muitas não se dão conta que esse lugar é um lugar de adoração. A inquietação, há um falatório, há um celular o tempo todo. Minha cabeça está aqui, está lá, eu não me conectei com o que está acontecendo aqui nesse lugar. E nós precisamos da reverência, dessa santidade diante daquele que é santo e santo. E a falta de temor é vista, meus irmãos, de maneira nítida na nossa vida cristã, porque a gente está tão corrido e a gente usa tanto a desculpa do trabalho. Pastor, tu fala isso que tu não trabalhas. Eu sirvo ao Senhor há 19 anos e há 5 anos eu sou pastor, ou seja, há 14 anos eu servi ao Senhor, trabalhando como presbítero, cantando louvor, pregando, dando aula na escola dominical e servindo ao Senhor. Então não estou falando aqui de algo que eu comecei a fazer depois que eu me tornei pastor, não. Quem me conhece sabe da minha conversão, de desde que eu aceitei a Cristo, essa vida entregue na presença do Senhor não é algo que foi depois de pastor, não, meu irmão. E o trabalho, ele é uma bênção, mas ele não pode ser uma desculpa para que a gente não busque, para que a gente não se empenhe, para que a gente não interaja, para que a gente não seja conduzido pelo Senhor. A grande verdade, meus irmãos, chocante, é que cada um de nós tem dado ao Senhor migalhas. Você fica o dia todo e você vai ler a sua Bíblia antes de dormir. E o primeiro versículo que você lê, você não consegue ler o versículo todo porque o sono chega. Mas não é assim assistindo o jogo, mas não é assim vendo série, mas não é assim fazendo aquilo que o meu coração quer, não é assim. Então não pense que oferecer um sacrifício vivo é entregar ao Senhor migalhas, aquilo que resta. O texto nos ensina a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. O Senhor não quer a metade da sua vida. O Senhor não quer você de maneira parcial. Ele não quer só a sua finança, Ele não quer seu casamento, Ele não quer o seu trabalho, Ele quer toda a nossa vida entregue diante dele de maneira voluntária, total. Então o Deus do qual nós servimos, estamos falando nessa noite, está te chamando, meu irmão, minha irmã, pastor Billy, a adentrarmos a águas mais profundas. Não se contente com a superficialidade da vida cristã, onde nada acontece, onde você
você continua sendo a mesma pessoa, ano após ano, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, não há crescimento espiritual, não há nada que mostre que você, de fato, anda diante do céu. Então não é a parcial, não é eu faço aqui, mas aqui não mexe. Né? O nosso coração vai ser descortinado diante do Evangelho. E o Evangelho vai nos matar, vai acabar com a nossa raça, vai quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa insubmissão, para que a gente possa de fato viver para Cristo. Amém? Amém. O que me entristece às vezes é que as pessoas estão satisfeitas com pouca coisa. E eu ouço muito isso. Ô Biri, tu não acha que está fazendo demais? Será que eu estou fazendo demais ou você que está fazendo de menos? Para que tudo isso, pastor Biri? Cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Eu sei que isso tem o seu lugar, mas muitos que falam isso não fazem a obra e não cuidam da família e nem dos filhos. O meu carro vai rodar até arrebentar. Vou ter que arrumar agora o rolamento da caixa, né, Biel? Tá roncando, né? E eu falo assim, ó, esse foi Deus que me deu. E ele vai ser usado, vai ser gasto para a glória do Senhor. Vou andar na estrada de barro, na chuva, no inverno e no verão. Vamos para um monte orar. Vamos passar no meio de pedra. Vamos orar para que a gente consiga comprar um trator, alguma coisa aí, mas a gente não vai parar de fazer a obra. E quando eu conseguir levantar da minha cama e conseguir andar, eu vou falar do amor de Jesus, que me alcançou, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu era um desenganado, um filho desencapado, um perdido, um maligno, um drogado, um adúltero, prostituto, tudo quanto é coisa errada, mas a graça me alcançou. E agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Uma nova criatura foi feita, essa nova criatura não vai servir ao Senhor pela metade. Não vou dar a Ele migalhas, eu quero me entregar por completo a esse Deus. E é isso que Ele está falando para cada um de vocês também aqui nessa noite. É radical, meus irmãos, é radical, não é meia boca. Eu falava isso na escola dominical, gastei a minha juventude para servir Satanás. Nunca que eu medi esforços para coisas erradas. Aí eu venho para Cristo, está chovendo, está frio. Já fui semana passada, pô. Domingo passado, culto de Páscoa, o culto mais importante da fé cristã, muita gente não veio. A gente já foi na igreja, né? Já tomou uma Santa Ceia, tá bom, pô. Para que tanto? Mas eu nunca vi alguém falar assim, ó, vai ganhar R$1 milhão se ficar um ano lá. R$1 milhão um ano? Quando que eu começo? Quando que eu vou? Mas com 60 milhões de reais na conta, não chega, tá bom? Não, hoje eu vou ganhar 100. Aí eu chego para Deus, não, cara, não, para que isso tudo, cara? Isso é loucura, cara. Dá pra gente conciliar? Não dá, irmãos, não dá. Olha para a tua vida, olha para a tua vida. Olha para o teu casamento, olha para os teus filhos, olha para a tua realidade e veja como você está. Isso tudo é fruto da tua entrega ao Senhor. Se tem bons frutos, porque a entrega tem sido boa. E o contrário também é verdade. Muitas coisas não acontecem porque você não tem se doado ao Senhor. E não é meia boca, irmão. Ou é ou não é. Há dois caminhos, você é do Senhor ou você é do diabo. Simples assim, duro e simples assim. Caminhando para o final já, tá? Eu fico impressionado assim, meus irmãos, ó, como é que as pessoas conseguem ir, né? Eu tento, de verdade. Tem pessoas que vão de segunda a sábado na academia. O tipo de pessoa que eu mais admiro, meus irmãos, de verdade,
Eu tenho tentado sim, né? Eu tenho tentado entrar nessa vida fitness, me cuidar. Eu sei que eu tenho que me cuidar. Eu quero pegar até 80 anos. Estou com 40 agora, né? Então eu tenho que me cuidar. Eu quero queimar até fazer brasa. Mas a pessoa que ela consegue pesar a comida. Eu tenho uma irmã que é assim. Que disciplina! Eu peso quando eu vou no buffet aquilo, né? Mas que disciplina, meus irmãos! Que acorda às 5 horas da manhã. Eu e a Pâmela, a gente comendo e às 6. Aí eu chego às 6h20, os olhos cheios de ramela. Tem dia que a gente não consegue ir, tanto cansado que a gente está, mas tem gente que está ali, rapaz, corre 5 horas da manhã, ela já está ligada. Esse tipo de pessoa é complicado, eu não sou assim. Eu vou pegando devagarzinho, 9 horas da manhã e começa os olhos piscarem de maneira correta, né? Aí eu acordei. Mas se você ir lá no culto 2 domingos seguidos, que exagero, rapaz. Na quarta-feira, na escola bíblica, no culto, tá doido, rapaz, não tem tempo para isso. Você não tem tempo para isso? Tem tempo para isso. Você não quer fazer isso. E a gente precisa ser sincero diante do Senhor. Nós não temos alegria nas coisas do Senhor. Enquanto o nosso coração não tiver alegria nas coisas do Senhor, será um enfado, uma canseira. Ah, meu Deus. Estou vendo uma série, 3 horas um filme. 1 hora de pregação. Mostra isso, meus irmãos, o coração. Mostra o nosso coração. O Senhor nos chama nessa noite, meus irmãos. Tem mais coisa para falar, mas eu vou parar por aí. O Senhor nos chama nessa noite para entregarmos o nosso coração de verdade a Ele. Porque se o meu coração não foi entregue ao Senhor, a carne vai me vencer. Facilmente os meus desejos me vencerão. E a minha carne e os meus desejos não querem o que é do Espírito. Serei vencido. Serei engolido por esse mundo que morre no maligno. A maioria dos cristãos definem sucesso, ser bem-sucedido, aproveitar a vida, não de acordo com a verdade da palavra, mas a minha mente está cativa por esse sistema contrário, que diz que você tem que ser magro assim, tem que viver dessa maneira. Nós precisamos pautar a nossa vida pela verdade do Evangelho e nada mais do que isso. Como é que você vai mudar a sua mente, meu irmão, minha irmã, se você não lê a Bíblia? Como é que você vai demonstrar um amor pelo Senhor se você não conhece a Bíblia? Se você não lê a sua Bíblia, você não vai crescer na fé. Ah, pastor, sabe o que é, pastor? Eu não gosto de ler. Parece contraditório, né? Deus se revelou no livro. E nós somos o povo do livro. Tem gente que não gosta de ler. Quem gosta de ler aqui? Eu gosto de ler, desde criança. Eu gosto de ler. E todo dia eu estou com vontade de ler. Mentira? Mentira, é grande. Mas eu me esforço para ler a palavra. E você vai lendo a palavra vai fazendo verdade, vai fazendo sentido, vai assimilando. E quando as dificuldades vêm, uma palavra surge. Quando alguém está passando por dificuldade, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma mente transformada pelo poder da palavra. E mesmo que o cenário nessa noite seja desfavorável, por mais que você olhe para a sua vida e você falou assim, Pire, tudo que tu falasse é a minha vida. Por mais que seja desanimador, o Senhor nessa noite nos chama a vivermos para o seu inteiro agrado. O Senhor já tem rondado e ministrado o coração de alguns aí.
necessário mais. É necessário acordar mais cedo. É necessário deixar de lado algumas coisas. É necessário você se debruçar na palavra, na oração, na busca pelo Senhor. Só dessa maneira nós não vamos nos conformar com esse mundo que morre no maligno. Amém?